Olá, aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz e nele você vai encontrar reflexões para a sua vida. Se você gostou do nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, curta os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Boa noite e a paz do Senhor. Queridos, amados irmãos e ouvintes, eu venho nesta noite, neste momento, compartilhar com vocês uma parte da palavra de Deus, mais uma porção da palavra do Senhor, para a edificação das nossas vidas. Nosso momento é um momento de reflexão, as famílias precisam estar refletindo um tanto mais em suas vidas em relação às coisas de Deus. O Brasil está passando por um momento difícil. Nosso país enfrenta problemas espirituais terríveis. É toda uma situação constante e a nossa fé precisa, nesse momento, ser exercitada com a palavra de Deus. A nossa fé precisa estar sendo exercitada na oração, observando os acontecimentos. É todo um exercício de fé. Nós precisamos pensar desta maneira. Eu quero fazer uma leitura da palavra do Senhor no livro de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, apenas um versículo, o versículo 7. Paulo está falando da posição de um bom soldado. E Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo também vai falar em uma carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo disse assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui Paulo estava abordando ao povo de Corinto sobre a ressurreição. Paulo estava dizendo que aquele que vive, que almeja a salvação, que almeja a vida eterna, deve exercitar o corpo espiritual para encontrar com Deus. Então ele diz para essas pessoas que almeja e que realmente nós precisamos almejar a presença de Deus, precisamos andar por fé. Preste atenção, ele diz isso para o povo de Corinto. E na carta para Timóteo, ele fala do combate cristão, da luta, do dia a dia, e que ele sentia que estava chegando o momento dele, mas que ele tinha o orgulho de ter a convicção plena de que ele combateu um bom combate. E depois de combater o combate, ele estava guardando, acabando a carreira, mas a fé estava dentro dele. Meus queridos, eu quero pensar nesta noite da seguinte maneira: na linha do pensamento, o nosso tema é o exercício da fé em Deus. A nossa fé, ela tem que ser exercitada. Nós precisamos entender isso. Nós temos que andar por fé. Não adianta nós andarmos confiando em homens, em cavalo, em dinheiro. Não, nós precisamos exercitar nossa fé confiando sempre em Deus. É um exercício diário. Olha só, Paulo disse que a vida dele foi um combate. A carreira dele foi sempre combatendo os dias maus, os problemas da vida, as dificuldades. Ele encarava isso como um combate. Porque nós estamos sempre em combate. São problemas diversos. O nosso corpo físico combatendo com as dificuldades, com as lutas, com as enfermidades, sempre nós estamos em combate. Mas para você vencer esse combate, você tem que entender o combate. Existem forças contrárias às nossas vidas. Nós almejamos a vida eterna. Nós sabemos que nós vamos passar para o outro lado da vida. E nós sabemos que do outro lado a nossa vida é espiritual. E nós precisamos combater dia a dia
as forças do mal e nos fortalecer com as forças de Deus. É um exercício. É um exercício diário que nós precisamos observar e exercitar. Eu quero pensar o exercício da fé em Deus. Nós temos que ter uma fé exercitada em Deus e não na filosofia. Você não pode exercitar sua fé na sua própria capacidade, na sua própria força, no seu próprio dinheiro, na sua parte intelectual. Não. Você será um derrotado. Você vai perder. Você pode até ganhar toda a riqueza do mundo, mas você não pode ser feliz. Você não poderá encontrar dentro de você a felicidade. A felicidade ocorre quando você tem um exercício diário em busca da presença de Deus. Deus nos criou. E quando você passa a perceber que Deus te criou, você está indo em direção à sua origem. Toda a força que você pode receber de Deus, ela é original de Deus. Não adianta você buscar exercício de força em outro local. A tua origem é Deus. A tua direção deve ser Deus. E por isso você tem que exercitar buscando sua força em Deus. Se a vida é um combate, e nós temos que exercitar diariamente esse combate, então o nosso combustível é a palavra de Deus, é a oração, é o nosso Deus. Assim você pode exercitar a sua vida, se fortalecer espiritualmente e ajudar a sua vida física a suportar os ventos da vida, as dores da vida, os problemas da vida. Quero compartilhar com você uma leitura aqui. A fé é um mecanismo fundamental na vida de todo aquele que visa viver uma vida autêntica e compreensiva para com as coisas de Deus. Se você realmente quer ter uma vida autêntica para com as coisas de Deus, você precisa entender, você precisa exercitar a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você não exercita a fé, você não pode agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você não tem como vencer. Você não tem como ser uma pessoa realizada e feliz. Você não tem como vencer os obstáculos da vida. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês 3 pontos importantes. Paulo, ele aconselha Timóteo sobre a fé, sobre esse combate, que era preciso Timóteo entender isso, combater a vida cristã no sentido de estar exercitando para sempre, quando chegar o momento, a sua fé esteja pronta para sair deste mundo. Nós temos que estar sempre nos preparando a nossa fé, a nossa vida. Aos Coríntios, ele menciona que nós devemos andar de fé em fé, e não por vista, mas por fé. Porque fazendo assim, nossa alma, o nosso corpo espiritual vai estar sempre pronto para a hora que Deus nos chamar. Nós todos seremos chamados. Todos nós seremos chamados à presença de Deus. E nós temos que exercitar a nossa fé para esse momento, para nós estarmos na presença de Deus. Quero compartilhar com vocês 3 pontos e na seguinte temática. O exercício da fé em Deus, ela se torna como um porto seguro. Na vida de cada um de nós, a nossa fé, quando ela está exercitada, ela é um porto seguro. Podemos pensar no navio. Ele está em alto mar, a tripulação. Perceba bem, mas eles estão vários dias em alto mar. Eles almejam, imaginam chegar num porto seguro, reabastecer, rever a família, para depois voltar para o mar. Sempre em busca de um porto seguro, de um local seguro. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos buscar o nosso porto seguro. E o nosso porto seguro é Deus. O nosso porto seguro é o nosso Deus. Porque os problemas em alto mar, nos mares da vida, são dores, sofrimentos, lutas, humilhações, tantos problemas que a gente passa nessa vida. E nós queremos um porto seguro. E aí é o nosso Deus. Mas se sua fé não estiver exercitada, como poderá você encontrar esse porto seguro? Quando nós realmente estamos com nossa fé exercitada em Deus, somos um porto seguro, onde pessoas possam ancorar seus fardos. Nossas famílias podem buscar em nós, trazer as suas dificuldades, seus fardos, seus problemas, suas lágrimas,
o pai ou a mãe pode ancorar seus filhos naquele porto seguro que é a nossa fé. É exatamente esse porto seguro que podemos, assim, pessoas que estão com a sua fé madura, alicerçada, alimentada por Deus, é quando aquelas pessoas vêm em busca, elas podem ancorar suas indecisões. Às vezes, quantas pessoas estão indecisas em momentos como esse que o Brasil está passando? Essas indecisões, elas se tornam algo muito terrível no coração das pessoas. Mas quando ela encontra pessoas que estão fundamentadas na fé, que estão fundamentados em Deus, elas buscam ancorar suas indecisões nessas pessoas. E as pessoas acolhendo, fortalecem as pessoas para que elas possam prosseguir as suas vidas. Muitas das vezes, quantas pessoas estão angustiadas, cheias de decepções, mas ela encontra naquela pessoa um porto seguro e ela vem ancorar as suas decepções. Meus queridos, é necessário que cada um de nós, cada pessoa neste mundo, cada pessoa que está visando a vida eterna, cada pessoa que está visando vencer neste mundo, ela precisa exercitar a sua fé em Deus. Em Deus nós podemos sim estar fortalecidos. E quando nossa vida está fortalecida em Deus, a nossa fé está fortalecida em Deus, ela se torna como uma árvore frondosa. Os pássaros chegam numa árvore frondosa, ela tem segurança, ela se protege do calor, do sol, ela se protege e ela pode construir seus ninhos. Não é assim? Pois bem, quando as pessoas têm sua fé fortalecida em Deus, que elas estão fortalecidas no Senhor, elas podem ancorar, elas podem se tornar como uma árvore frondosa e receber pessoas que estão precisando de se sentir seguras. Ela pode se sentir seguras do calor, do ódio desse mundo. Ela pode se proteger e pode até construir seus ninhos de esperanças. Pois bem, se faz necessário, meu querido, se faz necessário, irmão, se faz necessário, pastor. Cada um de nós precisamos exercitar a nossa fé em Deus. E em tempos de crise, nós podemos sim. Em tempos de crise, nós crescemos espiritualmente. Quando buscamos a Deus, quando recorremos a Deus nessas crises, quando recorremos a Deus pela leitura da palavra de Deus, quando nós recorremos a Deus através da oração e do jejum, estamos exercitando nossa fé em Deus. Não é quando você divulga a teologia da facilidade, quando você apresenta a porta larga para as pessoas, você está enfraquecendo essas pessoas. As lutas é para nós crescermos. É na luta que nós nos tornamos mais fortalecidos em Deus. E quando nossa fé está fortalecida em Deus, nós podemos sim ser uma bênção para outras pessoas nesses momentos difíceis da vida. Nós podemos nos tornar como uma fonte sólida de água em uma hora difícil da vida. Quando você tem uma fonte de água, os pássaros, os animais vão buscar aquela fonte de água, porque realmente é uma bênção para elas. Quantas pessoas estão com sede? Sede de Deus, sede de uma palavra amiga, sede de confiança, de esperança, de amor, de fé. Pois é, uma fé exercitada em Deus. Quando você exercita a sua fé em Deus, você se torna uma fonte realmente de água, onde as pessoas possam saciar sua sede, onde as pessoas possam saciar, ou seja, banhar as suas dores, as suas lágrimas, as suas mágoas. Nós temos que ser essa fonte. E Deus está convidando você, meu irmão, você, pastor, você, amigo, a procurar o nosso Deus. Exercite a tua fé em Deus. Exercite os teus sonhos em Deus. Não procure exercitar a sua fé em homens, em governos, em politiqueiros, não. A sua fé tem que ser exercitada em Deus. Não é padre, não é pastor, não é apóstolo que pode exercitar a tua fé. Quem pode exercitar a tua fé é o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. É o Deus da palavra. É através da oração, através da leitura bíblica. Quando você também ouve a palavra de Deus, quando você ouve um bom louvor, você está alimentando a sua fé em Deus. Sendo assim, nós poderemos ajudar nossas famílias, poderemos ajudar as nossas igrejas, poderemos ajudar a nossa sociedade, os nossos governos, nós poderemos transformar a nossa nação. Mas é preciso que a gente pare de apresentar para as pessoas um evangelho fácil,
um evangelho mentiroso, falsas ideologias. O evangelho é puro, é cristalino. Você não pode acrescentar nem tirar nada da palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Quando as pessoas são levadas a buscar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus faz a parte de convencê-la, de ensiná-la, de mostrar como deve acreditar no Senhor. Nesse momento que nós estamos passando, nós não precisamos de pastores que facilitam, mostrando a facilidade, a prosperidade. Nós precisamos de pastores que possam mostrar o Deus da palavra, o Deus que é amor, mas também o Deus que é justiça, o Deus que quer o povo dele fortalecido. Nós temos momentos de alegria, de sorrir, de cantar, mas nós temos que aprender com os momentos difíceis da vida. O Japão aprendeu, depois da Segunda Guerra Mundial, ele aprendeu a exercitar a fé na tecnologia, em melhorar o seu país. Nós podemos exercitar a fé nesse país, nesse momento difícil, para que esse país se torne um país poderoso na presença de Deus. Feliz é a nação que exercita a sua fé em Deus. E eu convido a todos os meus queridos ouvintes, exercite tua fé no Senhor, para que você seja bem-sucedido. Que Deus assim nos abençoe.